como estabelecer e realizar os objetivos desejados. Um tema propício aí para esse começo de ano após o carnaval. Sabe-se que aquelas pessoas que têm os seus objetivos claramente definidos são as que têm mais sucesso naquilo que elas fazem. Uma antiga lenda fala da esfinge que ficava à beira da estrada. Cada viajante que passava tinha que parar e lhe era pedido para decifrar um enigma. Se este não fosse capaz de responder certo, seria devorado pela esfinge. Do mesmo modo, cada um de nós é um viajante, deparando diariamente com problemas. São os enigmas da esfinge, e sofremos quando deixamos de dar a resposta certa. O viajante bem-sucedido foi sempre aquele que compreendeu a pergunta que lhe foi feita. O viajante infeliz, muitas vezes, encontra o seu fim, não porque o enigma lhe exceda a capacidade, mas porque não chega sequer a ouvir a pergunta. Ao deparar com a esfinge, a sua mente é dominada pelo medo, e ele se acha então incapaz de até começar a pensar. Muitas pessoas têm sido derrotadas por seus problemas, porque nunca souberam do que se tratava, e muito menos da situação onde se encontravam. Isto sugere a primeira pergunta que se deve fazer toda vez que surge um problema. E a pergunta é: onde estou? Onde estou é uma pergunta fundamental para se estabelecer objetivos. Depois de ter comido o fruto proibido e com isto franqueado ao homem o mundo dos problemas, Adão escondeu-se amedrontado. Segundo Gênesis, Deus chamou-o dizendo: Adão, onde estás? Os estudiosos têm considerado o porquê de Deus, que tudo sabe, ter que perguntar a Adão: onde estás? A resposta por eles apresentada é que Deus sabia onde Adão estava, mas queria que ele próprio o soubesse também. A pergunta "onde estou?" deve ser feita com muito cuidado. Esta pergunta simboliza uma avaliação calma e de todos os pontos de vista possíveis da situação, o mais isento possível de rótulos ou de julgamentos. Em outras palavras, significa fazer o uso de toda a sua acuidade sensorial para obter as informações precisas, completas e necessárias. Para definir o problema de modo eficiente, será útil ter em mente o significado da palavra problema. O professor Carl Dunker, que tem realizado consideráveis pesquisas sobre a psicologia da solução dos problemas, apresenta a sua conclusão com as seguintes palavras: o problema surge quando o ser vivo possui um objetivo, mas não sabe como consegui-lo. Baseado na definição desse professor, o problema é a distância entre o lugar onde nos encontramos, que nós chamamos de estado atual, àquele onde desejamos estar, ou seja, estado desejado. Portanto, o que é um problema? Como que a gente pode definir um problema? Um problema nada mais é a distância entre dois pontos, o ponto que a gente está e o ponto que a gente quer chegar. Portanto, o problema é a distância entre o lugar onde nos encontramos, estado atual, àquele onde desejamos estar, que é o estado desejado, quando não existe aparentemente nenhum meio de transporte à vista. Quase sempre o elemento que falta é o segundo, o estado desejado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o estado atual e o estado desejado. Muitas pessoas reclamam que têm objetivos na vida, mas nunca conseguiram realizá-los. Isto porque os objetivos que querem são inespecíficos e muito generalizados, do tipo: eu quero ser rico, quero ser feliz, quero ficar em paz, etc. Ou são formulados em negativo, como: não quero mais sofrer, nunca mais quero me sentir assim, não vou acabar desse jeito, etc. Ou os seus objetivos dependem da iniciativa e controle dos outros, como: só vou ter tranquilidade se ele ou ela parar de fazer isto. Eu quero que ele ou ela me faça feliz. Quando ele ou ela mudar, eu posso ser o que eu quero, e etc. Muitos ainda têm os seus objetivos em mente e a intelectualização das soluções. São verdadeiras enciclopédias ambulantes em matéria de teorias e de informações, porém fracassam em atingir os seus resultados desejados, por faltar-lhes algo muito importante chamado de ação. Portanto, meus amigos, mãos à obra. Condições de boa formulação de objetivos. As condições de uma boa formulação de objetivos são 6. 1. Ser expresso em termos positivos. 2. Iniciado e controlado pela própria pessoa, ou seja, você. 3. Evidências sensoriais específicas. 4. Bem contextualizado. 5. Que seja ecológico para a pessoa. E 6. Testável na experiência da pessoa, isto é, dentro do poder da pessoa de realizar.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas 6 condições de boa formulação de objetivos. Vamos lá. Ser expresso em termos positivos. O que é isso? Você deve colocar seu objetivo sempre no positivo. Nós já falamos em outros programas anteriores sobre o não. O cérebro, gente, não entende a palavra não. Quando você fala, eu não quero adoecer, é como se você estivesse falando, eu quero adoecer, porque a palavra não é lida, não é compreendida pelo cérebro. Portanto, você deve colocar metas sempre no positivo, ou seja, sem o não. Então, eu não quero adoecer, eu não quero ficar sem trabalhar, eu não quero ficar sozinho. Isso são objetivos colocados em termos negativos. Portanto, objetivos colocados em termos positivos, por exemplo, eu quero sempre ter alguém ao meu lado, eu quero estar sempre trabalhando, eu quero ser saudável. Portanto, isso é colocar o objetivo em termos positivos, ok? 2. Iniciado e controlado pela própria pessoa, ou seja, você. Como é que é isso? Bom, se você é uma pessoa do tipo que costuma dizer conserta minha mulher, conserta meu marido, saiba que isso não está bem formulado, já que o desejo é de mudar algo que está fora do seu alcance. Você pode pegar esse objetivo e transformá-lo em algo iniciado, sob controle seu, acrescentando 1 ou 2 proposições. Por exemplo, então o que eu quero é ter respostas diferentes por parte da minha mulher ou do meu marido ou daquela pessoa. Se isso fizer sentido para você, já terá uma base para um objetivo bem estruturado. Trabalhar a mudança do seu comportamento para conseguir respostas melhores por parte daqueles que interessam a você. Nós só podemos mudar aquilo que nós nos responsabilizamos. Aquilo que a gente responsabiliza o outro, a gente não pode mudar. Portanto, aí é o segundo ponto, iniciado e controlado pela própria pessoa. 3º, evidências sensoriais específicas. O que é isso? Você ter clareza de como você vai saber quando atingir esse resultado desejado. Imagine vividamente você, num futuro próximo, já realizando o seu objetivo, faça uma descrição comportamental completa, vendo como você se comporta, sua postura, sua voz, seus gestos, sua respiração, seu tônus muscular e as coisas que estaria fazendo quando já tiver alcançado o seu objetivo. Então você vai imaginar você já tendo atingido o seu objetivo. Verifique se o seu procedimento de evidência, qualquer informação exterior, está sendo dada de forma efetiva. Um feedback apropriado sobre o momento em que você atingiu a mudança desejada. Exemplo, se o objetivo é chegar a ser um professor eficiente e sua evidência é de se sentir bem no final do dia, você precisará de um outro tipo de evidência, pois é ótimo se sentir bem no final do dia. Mas isso não se relaciona automaticamente com o fato de ser um bom professor. Se deseja ser um profissional eficiente e se a evidência é a de que os outros digam que você é bom, apenas verbalmente, você está usando uma evidência que pode ser enganadora. Mostre-me como você seria se tivesse confiança em si mesmo. O que os outros iriam ver, ouvir e sentir quando você conseguisse esse objetivo? Essas perguntas sim vão eliciar aí as evidências aí que você atingiu o objetivo. Descrição sensorial dos seus comportamentos, fazendo com que você se concentre na sua autoimagem como se estivesse sendo visto por outra pessoa. Quando você tiver alcançado o resultado desejado, o que você estará fazendo e como estará se comportando? Essas perguntas vão eliciando as imagens de você já tendo atingido seu objetivo. E isso facilita, porque nós só conseguimos ter um comportamento que a gente consegue primeiro imaginar. É para você descrever sensorialmente as experiências exteriores que você imagina que estará fazendo, agindo, os seus movimentos, comportamentos, tensão muscular, quando tiver realizado seu objetivo. Quando você atingir o resultado desejado, que tipos de sensações você irá sentir? Essas perguntas vão mostrando a você como vai ser depois de você ter atingido seu objetivo. Isto faz com que você se concentre nas suas sensações interiores. Quando você atingir o resultado desejado, que tipos de pensamentos você estará tendo com você mesmo? Isto focaliza a sua atenção no diálogo interno, ou seja, de você com você mesmo. Bom, portanto, essas perguntas elas nos ajudam a levantar as evidências sensoriais específicas de quando você já tiver atingido seu objetivo. É muito importante você conseguir se visualizar já tendo atingido seu objetivo. Bom, tamanho apropriado do objetivo.
Um professor de PNL, um professor de programação neurolinguística, conta que uma vez ele observou que os operários perdiam aparentemente muito tempo em várias caminhadas por dia até os depósitos de materiais para retirar peças. Parecia mais lógico trazer as caixas para mais perto das máquinas. Isso foi feito, e pouco tempo depois os supervisores ficaram perplexos com o resultado. A produção caiu bruscamente, apesar da economia em tempo e movimento. A explicação era simples. Ver a grande quantidade de matéria-prima sugeria aos funcionários o infindável trabalho que teriam de fazer. Parece que nunca se consegue terminar nada. Era a forma de alguns deles descreverem o seu motivo para a demissão. Não há percepção de progresso, porque não há um objetivo definido e realizável que a pessoa possa usar como ponto de referência para assinalar o terreno que já se caminhou entre o estado atual e o estado desejado. Hoje, a maioria dos psicólogos industriais aconselha a gerência a fazer todo o possível para quebrar em unidades visíveis e atingíveis o fluxo de trabalho. Então, à medida que as peças ficam prontas, vão para as caixas ou bandejas de 10, de 100 ou de 200 unidades, o número que for mais conveniente. Resulta daí a sensação contínua de missão cumprida e disposição renovada para outro esforço em direção ao objetivo específico. Gente, aqui tem um ponto importante. Quando a gente conclui uma tarefa, o cérebro libera energia para a gente concluir outra. Daí você segmentar aí para poder concluir tarefas. Igual arrumar um guarda-roupa. Você tá com preguiça de arrumar um guarda-roupa, vai lá, arruma a primeira gaveta. Aí daí a pouco você tem motivação para arrumar a segunda. Daí a pouco o guarda-roupa todo está arrumado. E você já quer arrumar o outro cômodo da casa. Então, quando você conclui uma tarefa, o cérebro libera energia para concluir outra. Portanto, o mesmo acontece conosco. Se o objetivo é inespecífico, grande ou global, pergunte a si mesmo sobre uma parte específica do que deseja em pequenos subobjetivos visíveis e realizáveis. Certifique-se de que as informações aqui criadas sejam informações sensorialmente descritas e não julgamentos. Ou seja, como é que você come um boi? Pica ele em pedacinhos. Com quem eu quero experimentar esse resultado? Onde especificamente eu quero experimentar este resultado em primeiro lugar? Quando eu quero experimentar este resultado? Em que situação específica eu não quero este resultado? E aí você vai por partes até concluir o objetivo todo. Ecologia. A ecologia você vai estar percebendo com essas perguntas. De que maneira esse resultado afetará a sua vida? De que forma esse objetivo poderia trazer problema para você? De que maneira esse objetivo poderá afetar as pessoas importantes de sua vida? Você poderia machucar alguém ao atingir o que você está pedindo? Limitações. Também é preciso dar uma olhada nisso. O que impede você de atingir o objetivo desejado? Faça uma lista de obstáculos que estão impedindo você de realizar o seu objetivo. Separe os obstáculos dependentes de terceiros e pegue cada um dos obstáculos pessoais, crenças ou autoconceitos limitantes e trabalhe cada um deles. Recursos disponíveis. Que capacidades ou habilidades você já tem para atingir o seu resultado desejado? Alternativas. Como você vai chegar lá? Descreva 4 ou 5 passos importantes que você vai fazer para alcançar o seu resultado desejado. Responda da melhor forma que puder. Se não souber, faça de conta que sabe e descreva. Você tem mais de uma maneira de atingir seu objetivo? De que outra maneira você pode atingir seu objetivo? Quanto mais alternativas, melhor. Os 4 ou 5 passos estão bem especificados e são possíveis de ser atingidos? Segmentar os processos torna mais fácil atingir os objetivos. Ou seja, pegar um grande objetivo e dividir em pequenas partes e você vai atingindo partes até completar o objetivo todo. Crie o seu dia ideal, que vai uma dica importante. Releia agora as respostas. É muito importante você anotar seus objetivos. Tem uma pesquisa que diz que 2% das pessoas, apenas 2% das pessoas atingem seus objetivos. E esses 2% são as pessoas que anotam, que escrevem os seus objetivos. É muito importante você escrever seus objetivos. Releia agora as respostas que estão anotadas por você e imagine agora um dia ideal para você. Quando esse objetivo já estiver alcançado e as coisas estejam acontecendo dentro de suas expectativas, veja-se a si mesmo dentro dessa experiência imaginária, observando seus comportamentos, sua forma de falar, suas atitudes, suas sensações à medida que as cenas imaginárias vão se desenrolando em sua mente, cenas de cores vívidas, nítidas e brilhantes. Observe também quais diferenças existem em relação ao como você é hoje. Não pare até que consiga uma experiência imaginária desse seu dia ideal, de manhã até a hora de ir para a cama, com todos os melhores acontecimentos possíveis desse objetivo, como se você já o tivesse realizado. Faça de uma forma que realmente o motive para isso.
Ajudar a si próprio e aos que estão ao seu redor, os seus próximos, mais próximos, a identificar objetivos positivos, contribui para criar estados emocionais mais eficazes para realizar esses objetivos. Ajudar seu parceiro, sua parceira, ou filhos, ou amigos a construir objetivos através desse espaço que a gente está ensinando é um presente inestimável que você proporciona a eles em termos de sucessos futuros. A imaginação é de longe muito mais importante que o conhecimento, já dizia Albert Einstein. E para a gente terminar, eu falei agora há pouco da importância de você escrever suas metas. Para que isso fique bem guardado, eu quero contar aqui uma metáfora hoje. Siga seu sonho. Tem um amigo chamado Monty Roberts, que tem um rancho em San Isidro. Ele me emprestou sua casa para realizar eventos com a finalidade de levantar dinheiro para programas em prol dos jovens em perigo. Da última vez em que estive lá, ele me apresentou dizendo: quero dizer-lhe por que deixo Jack usar minha casa. Isso remonta a uma história de um jovem rapaz, filho de um treinador de cavalos itinerante, que vivia de estrebaria em estrebaria, de pista de corrida em pista de corridas, de fazenda em fazenda e de rancho em rancho, treinando cavalos. Consequentemente, o curso de segundo grau do garoto era constantemente interrompido. Quando estava no último ano, lhe pediram que escrevesse sobre o que queria ser e fazer quando crescesse. Naquela noite ele escreveu 7 páginas sobre seu objetivo de algum dia possuir um rancho de cavalos. Descreveu seus sonhos com riqueza de detalhes e até fez o desenho de um rancho de 80 hectares, mostrando a localização de todos os prédios, as estrebarias e a pista. Então desenhou em detalhes a planta baixa de uma casa de 400 metros quadrados, que edificaria nos 80 hectares do rancho de seus sonhos. Ele colocou seu coração no projeto e no dia seguinte entregou ao professor. 2 dias depois, recebeu sua folha de volta. Na página frontal havia um grande F vermelho e uma mensagem que dizia: procure-me depois da aula. O garoto do sonho foi ver o professor depois da aula e perguntou: por que recebi um F, professor? O professor disse: este é um sonho irreal para um rapaz como você. Você não tem dinheiro, vem de uma família itinerante, não tem recursos. Ter um aras requer muito dinheiro. Você tem que comprar a terra, tem que comprar os primeiros animais e mais tarde terá que pagar impostos enormes. Não há como você possa realizar isso algum dia. E o professor acrescentou: se reescrever estas folhas com um objetivo mais realista, reconsiderei sua nota. O garoto foi para casa e pensou muito naquilo. Perguntou a seu pai o que deveria fazer. Seu pai disse: olhe, filho, você tem que decidir isso sozinho. No entanto, acho que é uma decisão muito importante para você. Finalmente, depois de sentar-se diante do trabalho por uma semana, o garoto devolveu o mesmo papel sem nenhuma mudança e declarou: pode ficar com seu F, professor, que eu ficarei com meu sonho. Monty voltou-se para o grupo e disse: estou lhes contando essa história porque estão sentados em minha casa de 400 metros quadrados, bem como no meio do meu aras de 80 hectares. Ainda tem aquele trabalho escolar emoldurado em cima da lareira. E acrescentou: a melhor parte da história é que há 2 verões, aquele mesmo professor trouxe 30 garotos para acampar no meu rancho durante uma semana. Quando estava indo embora, o professor disse: olhe, Monty, posso dizer-lhe isso agora. Quando era seu professor, eu era um tipo de ladrão de sonhos. Durante aqueles anos, roubei os sonhos de uma porção de alunos. Felizmente, você teve juízo suficiente para não desistir dos seus. Não deixe que ninguém roube seus sonhos. Siga seu coração, não importa o que aconteça. Bom, eu vou ficando por aqui. Escrevam seus objetivos, ensine isso para as outras pessoas e até semana que vem. Tchau!